Olá jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre Boruto Naruto Next Generations. Se eu não me engano, episódio de número 105, mas eu também devo comentar alguma coisa do 104, porque o episódio 104 é, na verdade, o melhor que o 105, e o episódio 105, na verdade, na minha opinião, foi um episódio só focado em flashback, recapitulação, assim, do que aconteceu com o Mitsuki, a jornada dele quando ele foi o protagonista. Então eu achei que esse é um episódio legal e na minha opinião não foi tão legal como eu esperava. Na verdade eu até poderia dizer que nem foi bom. Mas para todo caso eu vou comentar o que eu achei assim de interessante do episódio 105, só que eu vou falar mais do 104, porque foi o que eu realmente gostei e eu acabei ainda não falando para vocês o que eu achei. Então eu queria comentar também porque teve o foco no Mitsuki nesses dois episódios. Então eu vou falar o que eu gostei porque foi bem legal, eu acho, na minha opinião, até mesmo o 105 teve umas informações bacaninhas sobre o personagem em questão. Então, para todo caso, caso você goste do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você comente o que você está achando de Boruto, ele foi bom, ele foi ruim, na sua opinião, e o que você espera para os próximos episódios. Para todo caso, se você já é inscrito, só comenta aí e dá like que vai ajudar. Então, vamos falar agora sobre Boruto Naruto Next Generations, episódios de número 104 e 105. Começando com o 105, que foi o mais atual, não é mesmo? Então, vamos falar o que foi bom. Ó, o Mitsuki tá tendo, digamos que sonhos, ele tá meio que passando mal, ele tá tendo uma angústia, eu até diria que é uma ansiedade, um nervosismo, e daí acontece que isso preocupa, querendo ou não, porque daí ele vai até o laboratório do Orochimaru, ele fala com o Orochimaru, ele pergunta o que tá acontecendo com ele, e o Orochimaru vai fazer uma análise total nele, vai ver as memórias que ele tem, ó como a tecnologia tá em alta, o cara pode ver até as memórias do cérebro da pessoa, se isso não é tecnologia alta, hein? Para todo caso, a gente vê que daí o Orochimaru mostra tudo o que aconteceu. Basicamente, isso foi um episódio de recapitulação do arco do Mitsuki. Eu quero resumir bastante esse episódio 105 nisso. Só que a gente tem uma diferença. O Orochimaru narrou as coisas importantes, então só foi cena importante com a opinião do Orochimaru. E a gente viu que o outro Mitsuki estava lá, a outra cópia mais velha dele. Então daí a gente viu que os pesadelos remetem às vezes ao dia que ele encontrou a foto do Boruto, aquele pergaminho que ele tomou a decisão. Também ocorrem desde o arco lá do Onoki, lá da Vila da Pedra, ou Aldeia da Pedra. Então a gente tá vendo tudo que mudou, querendo ou não, digamos que é um amadurecimento, um crescimento para o personagem em questão. A gente viu todos os momentos, o Orochimaru, eu ressalto esse mais que ele falou, que foi quando o Mitsuki perdeu uma pessoa importante, que foi aquele Sekien, tipo, era um amigo, querendo ou não, era uma pessoa que ele tinha um carinho especial. E quando alguém perde algo que é muito especial, pode ser que às vezes a pessoa vá pra escuridão, gere ódio. E como ele falou que já viu vários shinobis seguir por esse caminho, isso não te lembra algum Uchiha aí? Bom, só é um comentário meu. Para todo caso, daí a gente viu que foi um baque pro Mitsuki, só que ele conseguiu, digamos que, se levantar, ainda tendo várias dúvidas de qual é o desejo dele, digamos que até hoje. E também mostra que se ele se aproxima muito do sol, ele vai se queimar, e é isso que tem acontecido. Tanto que por ele estar muito próximo do Boruto, ele está se queimando, ele está tendo, digamos que, experiências, seja boas ou ruins. Então é legal eles estarem, digamos, mostrando isso do Mitsuki. A gente viu daí a conclusão do episódio, que foi o Orochimaru falando: se você beber isso aqui, você vai ficar bem novamente, só que perderá suas memórias. Ou seja, ele vai perder tudo, desde que ele chegou em Konoha, tudo, é tudo mesmo. Ele vai esquecer do Boruto, da Sarada, do Minazuki, que eu acho que é o nome do gatinho dele. Então, tipo, ele vai perder tudo isso que é precioso, que é importante para ele. Então daí a gente viu que provavelmente eles cortaram essa cena, só foi mostrando o Mitsuki segurando em algo, só que devia ser ele derrubando a xícara ou algo do tipo e falando que não, ele não vai beber isso. Deve ter sido isso, porque a gente viu que depois voltou, ele estava deitado já no quarto dele e estava com o gatinho dele e com as memórias dele presentes. Então a gente viu que ele permanece com as memórias e ele continua bem. O que mostra que foi uma angústia passageira dele, uma dúvida que ele tem, e é uma dúvida que todos nós temos. Querendo ou não, a gente sempre tem um momento que a gente tá angustiado, uma ansiedade, algo que a gente tem às vezes medo ou felicidade, algo que às vezes a gente pode achar: será que eu devia fazer isso? Será que eu devia pensar melhor? Então todos nós temos dúvidas, e o Mitsuki tem essa dúvida. O que ele quer fazer? Qual o desejo dele? Então foi legal eles terem colocado isso, mostra o quão o Mitsuki já vem amadurecendo. Então eu gostei, mas mostrou que o Orochimaru mesmo falou que se for preciso, as memórias dele terão que ser apagadas, porque ele está evoluindo muito rápido. Então ficou legal, só que como o próprio Orochimaru também ressaltou, que tudo depende do Mitsuki. O Mitsuki pode, digamos que, conseguir superar essa dor, essa sensação que ele está tendo. Então daí as memórias não serão apagadas.
Foi mais isso o episódio, eu acho que não tem muito o que enrolar vocês nessa parte, foi um episódio legal, eu gostei. Aquele final daí do Boruto chegando e o Mitsuki indo abrir a porta pra ele pra mostrar o Neko-chan. Então foi mais isso, o episódio de número 105 foi isso que eu gostei, que eu achei de interessante de ressaltar para vocês. Eu acho que foi legal essa parte do personagem ser o Mitsuki, o principal, embora tenha sido mais recapitulação. Para todo caso, vamos falar do episódio que teve lá do Minazuki, que foi o episódio passado do 105, que é legal falar do Mitsuki ganhando sentimentos e emoções. Então vamos falar agora um pouco do episódio 104, que eu achei legal. Ver o Mitsuki cuidando do Mikazuki, que é o gatinho que ele deu o nome, é legal, porque querendo ou não gera uma emoção para o próprio personagem. Eu acho que é um amadurecimento, ele vai se preocupar com o animal, ele vai ter que cuidar do animal, ele vai ter uma afeição a esse animalzinho de estimação, então foi importante para o personagem em questão que só se preocupava com o Boruto. Para todo caso, a gente viu que a Sarada não pôde cuidar, porque o prédio dela não aceita animais. E o Boruto ia ter que pedir para a Hinata, então até então a gente viu que só podia ficar com o Mitsuki. E a gente viu que esse gatinho tinha se perdido no meio do caminho. O time 7 tinha saído de uma missão de prender uns ladrões que roubaram uma joia. A joia ainda estava perdida. Só que a gente depois descobre que a joia estava no gatinho. Então tudo isso gerou uma encrenca, porque o Mitsuki começou a ficar preocupado, porque ele pegou afeição ao Mikazuki. Então ele, tipo, vai se preocupando. Caraca, o que aconteceu com você? Eu vou levar você no veterinário. E a gente vai vendo que o Mitsuki leva em todos os lugares. Farmácias, clínica médica de pessoas, hospital. Então a gente vai vendo que até ele achar um veterinário, uma clínica veterinária, tá sendo complicada. E o que acontece é que a gente vê que até então um dos ladrões que havia sido preso e foi solto, pegou o gato, porque ele havia colocado a joia no Mikazuki. E a gente viu que o Mitsuki começa a procurar desesperado pelo gato. E daí o Boruto, a Sarada ajudam, e o que acontece é que o ladrão foi preso novamente, e o gatinho fica sã e salvo. Mas o que eu ressalto disso? A preocupação do Mitsuki, quando ele viu que o gatinho não estava do lado dele, enquanto ele pedia informações de onde era a clínica veterinária, ele se preocupou em ir atrás do gatinho, ele estava, digamos que se fosse preparado, ele poderia matar aquele ladrão se fosse preciso. Então a gente viu que ele fez de tudo, ele salvou o gatinho, e daí o gatinho vira dele, porque daí ele quer ficar com o animal, e daí não tem sentido o Boruto pegar, porque era só pra o gatinho ter um lar. E se pode ficar com o Mitsuki, então fica com ele. Só que acontece algo importante, antes que você fale, ah Haru, mas e aquela cena? Então, sim, o Mikazuki, ele havia saído, ele havia abandonado o Mitsuki, porque ele havia se encontrado com o pai dele. E como, tipo, o gatinho foi seguindo o pai, daí o Mitsuki foi embora, pra casa dele, digamos. Só que daí a gente não esperava que no final do episódio batesse na janela o gato pedindo pra entrar. E daí o Mitsuki fala, você pode vir quando você quiser, que a janela sempre vai estar aberta. Então, tipo, o gatinho meio que ficou com ele, porque a gente viu daí no episódio 105 que o Mitsuki acordou com o gatinho do lado dele. Então, o gatinho, tipo, sai e volta quando quiser, só que sempre vive na casa do Mitsuki. Então, é o gato de estimação dele, é o Mitsuki no Neko. Então, eu gostei, eu achei que ficou legal. Foi de longe um dos episódios mais legais, mais fofos de Boruto. Então eu gostei bastante por foco ser o Mitsuki cuidando desse animal e tendo um animal de estimação. Então era isso que eu queria ressaltar, foi mais isso que eu gostei desses episódios. Então era isso, meus queridos jovens e minhas queridas senhoritas, que eu tinha para falar sobre Boruto. O episódio de número 104 e de 105 foi episódios que eles foram importantes, só que como eu decidi falar dos dois, eu decidi falar de uma forma mais rápida, porque eles não tiveram informações necessárias, eu acho. Se o episódio tivesse falado algo muito necessário, daí a gente conversava mais. Mas como foi episódios de transição para o próximo arco, que eu já falo, foi tipo episódio leve que eu só falei mais do que eu gostei e como foi. Mas para todo caso, se você quiser dizer nos comentários a sua opinião sobre o que você achou, sempre será bem-vindo seu comentário. Sua inscrição também será bem-vinda se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, compartilha com a mãe, convence o irmão, convence a irmã, convence aquele amigo, aquela amiga a se inscrever no canal, porque vai estar ajudando e eu vou ficar contente. Então conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda, tanto de você que é inscrito, como de você que provavelmente vai se inscrever. Então, para todo caso, dê like que eu já vou estar agradecido. É uma forma de ajudar o canal também. Mas, para todo caso, aquela pergunta básica que você pode fazer ou você pode não fazer. Haru, o que a gente pode esperar do próximo episódio? Então, para o episódio de número 106, a gente viu que vai ser focado num arco meio, digamos que, adaptado do mangá de Naruto e original. E o que eu quero dizer com isso? Porque é verdade, foi daquele arco chamado Naruto Gaiden, que foi o arco focado na Sarada, tudo. Se você lembrar, teve uma cena do Kakashi. Então, é isso mesmo.
a gente vê que vai ser um arco totalmente original, só que vai ser inspirado numa cena que teve no mangá de Naruto, do Kishimoto Sensei. Só que vai ser o autor, provavelmente, o diretor que tá cuidando de Boruto que vai fazer isso. Mas já prova que vai ser legal, vai ser uma junção dos dois. Então a gente vai ver que vai ser um arco focado na Mirai, que é a filha do Asuma, a Kurenai. A gente viu que vai ter o Gai, a gente viu que vai ter o Kakashi. Então promete ser bem legal. Como eu disse, vai ser inspirado no que teve no mangá, mas é original o arco. Mas promete ser bem interessante, então vamos ver o próximo episódio e daí a gente conversa. Para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?